Este mês que está terminando é marcado pelo Setembro Amarelo, sendo dedicado à conscientização sobre a importância da prevenção ao suicídio. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido evitados. Infelizmente, o tabu e o estigma relacionado ao suicídio e também aos transtornos mentais fazem com que muitas pessoas que pensam em encerrar com suas próprias vidas ou que já encerraram não procurem por ajuda. Para entender melhor sobre questões que envolvem o tema, a reportagem do Jornal do Sudoeste conversou com exclusividade com a psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental Bianca Matos Amorim, que falou sobre a importância de ações como Setembro Amarelo, saúde mental e mitos sobre o suicídio, reforçando o valor da família, das redes de apoio e indicando como buscar ajuda. Confira a seguir os principais trechos dessa entrevista. Olá pessoal, eu me chamo Bianca Amorim, sou psicóloga, atuo na área clínica com a terapia cognitiva comportamental e estou aqui hoje para falar sobre o tema suicídio em vista da campanha do Setembro Amarelo. Bianca, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio por ano. O Brasil é apontado como o 8º país no mundo com mais ocorrências. Na opinião da senhora, ao que se deve esse fato? Então, ultimamente a gente pode acompanhar, principalmente pós essa pandemia, que muitas pessoas estão apresentando diversos transtornos mentais, como depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno de personalidade borderline, entre outros, transtornos de ansiedade. E querendo ou não, os transtornos, quando não tratados, eles podem sim apresentar mais para frente algumas ideações suicidas e sem o tratamento, com isso pode vir a ser concretizado em vista dos próprios problemas que nós temos enfrentados. Então, pessoas que apresentam uma vulnerabilidade emocional maior, então têm dificuldade de lidar com as situações de vida que ocorrem, os desafios, os problemas, as dificuldades. Então isso também pode ser uma influência, fatores hereditários, genéticos. A gente não tem uma causa específica, são multifatores que levam a pessoa a ter uma ideação suicida. Então, com isso a gente inclui os transtornos mentais, como eu falei, a parte genética, hereditária, as situações de vida, uma vulnerabilidade emocional. Então, tudo isso pode vir a contribuir. Esses mesmos dados da OMS apontam que entre jovens com idade entre 15 e 24 anos, o suicídio é a segunda maior causa da morte, perdendo apenas para as mortes causadas por acidentes de trânsito. A senhora diria que existem motivos para esse público estar mais suscetível ao suicídio? Então, motivo específico a gente não tem, né? Nada a gente pode colocar como determinante. Mas, querendo ou não, a própria fase da adolescência, ela envolve diversas transformações. É uma fase de vida que o indivíduo passa, no qual ele tem diversas experiências, já diferente da infância. Eles ficam mais, digamos assim, expostos a situações e muitas vezes, até mesmo por uma imaturidade do próprio cérebro, ainda em formação, né? Com a vulnerabilidade emocional. Então, assim, acaba que é um público que realmente pode ser que tem essa dificuldade para estar lidando com essas situações diversas que acontecem com a vida e está lidando com o seu próprio emocional. Certo. Considerando os dados da OMS, como os pais podem ajudar seus filhos adolescentes? Os pais, eles podem estar atentos aos seus filhos em relação a alguns sinais que pode ser que esse adolescente apresente, como, por exemplo, um certo isolamento, deixar de sair, de encontrar com amigos, porque na adolescência é até natural que o adolescente afaste um pouco dos pais e fique ali mais reunido com os amigos. Mas quando esses pais percebem que há um isolamento, até mesmo da parte com os amigos, né, não só em casa, mas com os amigos, deixar de fazer de repente algumas atividades que antes eles consideravam interessantes, prazerosas, perceber o humor que está sempre mais um pouco para baixo, uma certa irritabilidade, troca do dia pela noite. Então deixam de dormir à noite para dormir durante o dia, também uma certa dificuldade na escola em relação a acompanhar as aulas, as notas. Então todos esses são alguns sinais que os pais podem estar atentos para já desde então tomar uma providência, de estar aproximando daquele filho, conversando e, se possível, levar a um tratamento. Bianca, quais são os principais distúrbios relacionados à prática do suicídio? Nós temos hoje o transtorno bipolar, que é um transtorno de humor, né? Então, o próprio humor ali, muitas vezes, da depressão e também até por uma característica de impulsividade, que também apresenta o transtorno bipolar. Então,
pode contribuir bastante. A depressão, que a gente conhece bem, né? Então, por conta do humor deprimido, o humor ele afeta os pensamentos, então pode vir os pensamentos negativos e sem o tratamento ali agravar para realmente ter uma ideação suicida, já que não tem mais prazer, né, no dia a dia, nas coisas que antigamente dava prazer, até mesmo na família, filhos, enfim. A esquizofrenia também, às vezes pela essa perca de realidade, né, de noção de realidade. Então, entre outros, mas esses são os mais aí que tem um público maior em relação ao suicídio. Existem sinais que uma pessoa costuma apresentar que podem indicar a presença de ideias suicidas? Vou pegar um pouquinho da resposta que eu dei sobre os adolescentes. Sim, existem esses sinais que a gente pode estar já atento em relação a esse isolamento, a uma baixa de humor e também na própria fala, né? Às vezes a pessoa ela não fala de uma forma direta. Eu quero morrer, né? Eu quero me matar, mas às vezes através de falas como tô cansada disso aqui tudo, não aguento mais, até mesmo faz um pedido de ajuda, preciso de ajuda, ninguém me entende, me sinto só. Então são frases que a gente pode ficar um pouco mais atenta, né? E tá questionando um pouco mais sobre isso, né? Como é que eu posso te ajudar? Por que isso está passando pela sua cabeça? Para assim a gente ter um direcionamento no caso. Bianca, qual seria a orientação da senhora para alguém que pensa ou já pensou em tirar a própria vida? Em primeiro lugar, tratamento. Buscar o tratamento. É importante que essa pessoa saiba que tem tratamento para o que ela está sentindo, para o que ela está pensando, porque eu até percebo em alguns discursos, algumas falas, que as pessoas, elas, até porque, né, é importante falar, que tem uma característica bem importante para a gente ficar atento em relação a um suicídio, que é a desesperança. A partir do momento que essa pessoa apresenta uma desesperança, a gente tem que ficar bem atento porque, de fato, se é uma perspectiva de futuro, de melhora, né? Então, aquela ideação ela vai ficando um pouco mais concreta na cabeça da pessoa. Então, a partir do momento que esse indivíduo começa a ter planejamento, ideias, é interessante que essa pessoa saiba que existe tratamento, que tem como tratar, tem como diminuir, até mesmo, né, sanar esses pensamentos, no caso, com o tratamento adequado, que é medicamento e terapia, são os dois juntos, né? Então, os profissionais responsáveis por esse acompanhamento é o psiquiatra e o psicólogo, e saber que, assim, o tratamento vai dar essa possibilidade dessa pessoa viver a vida de uma forma com mais qualidade psicológica, emocional, né? Viver uma vida de valor, é isso que a gente vai trabalhar com esse indivíduo, ter motivos para viver, apesar de que quando a pessoa está com o humor deprimido não é algo que ela consegue vislumbrar naquele momento, mas com o tratamento é possível, né? Então, o que eu deixo aqui é que justamente procure o tratamento assim com mais urgência possível, é o que eu falo para todo mundo. A partir do momento que alguém sinaliza que está pensando sobre, é importante que essa pessoa vá urgentemente ao psiquiatra, ao psicólogo, para poder fazer o tratamento adequado. O tema do suicídio é pouco abordado e tratado como tabu. Isso torna um pouco mais difícil de falar sobre ele. Nesse contexto, que tipo de abordagens a senhora considera mais adequadas para tratar o suicídio? Justamente por ainda ser um tabu, é que é importante que a gente fale a respeito, fale sobre, né? Não tem como a gente prevenir algo se a gente não conversa sobre. Eu percebo que às vezes algumas famílias que perdem, né, um ente querido por conta de um suicídio, tem até dificuldade para falar. Às vezes você chega, mas fulano faleceu de quê? Você toca num assunto que é muito delicado e que a família às vezes tem muita dificuldade para falar. Então, assim, a gente precisa falar sobre, a gente precisa estar explicando o que acontece, o que fazer, por que a pessoa se sente assim, por que pensa dessa forma. E através dessas campanhas, né, o Setembro Amarelo vem com esse objetivo de quebrar esse tabu, de falar sobre, de levar a informação para todos os lugares, para todos os públicos, para justamente estar abordando uma temática
que no caso, né, todos nós de certa forma nós somos vulneráveis, porque a gente pode adoecer, a gente pode, né, ter um transtorno, a gente, enfim, pode ficar deprimido, a gente pode ter ideações suicidas, enfim. Então, por isso que é importante a gente abordar sobre o assunto e ajudar essas pessoas que muitas vezes se calam, essas pessoas que não expressam o que está se passando dentro delas, e quando essa informação chega, é uma forma dessa pessoa buscar ajuda. Eu já tive algumas experiências de estar falando sobre o Setembro Amarelo, sobre o suicídio, em palestras, em locais que tinham bastante gente, e que quando terminava a minha palestra, algumas pessoas me procuravam. Só eu estou passando por isso. Você falou coisas que eu consegui me identificar, como é que eu faço e tal. Então, assim, ali naquele momento eu pude ver o quanto que é importante a gente realmente estar fazendo palestras, campanhas, estar divulgando e estar falando na internet, né? Para que realmente a gente consiga ajudar essas pessoas. Bianca, especialistas de diversas áreas da saúde defendem ser urgente falar sobre o suicídio e fazer campanhas de prevenção e pós-venção nas instituições de ensino, como forma de eliminar mitos e preconceitos em torno do tema e contribuir para a reversão dos alarmantes índices de suicídio entre adolescentes e jovens. O que a senhora pensa a respeito? É muito importante que a gente realmente foque, né, também nesse público dos adolescentes, crianças e adolescentes, crianças que já têm uma maturidade maior para poder ter uma compreensão sobre o assunto, justamente para que desde cedo, né, esse indivíduo tenha contato em relação a tudo a respeito de saúde mental, entender um pouco, né, do que se passa dentro de si, dos pensamentos, das emoções, como eu disse, saber o que fazer diante disso, quais são os profissionais a procurar, inclusive na própria escola, né, nessas instituições, ser falado a respeito, por exemplo, quais são os programas do município a respeito disso, né, para quem esse adolescente pode procurar, qual é a rede pública, qual é a unidade de saúde mais próxima de casa, quem é o profissional, enfim, né? É importante até que se passe essas informações, porque às vezes esse adolescente, ele tem dificuldade de falar com as pessoas de dentro de casa, justamente porque às vezes pode ser que esses pais ou responsáveis não tenham um esclarecimento a respeito da saúde mental, e até às vezes uma forma de ajudar diz, é só uma fase, coisa da sua cabeça, adolescência é assim mesmo, né? E aí, mais uma vez, esse jovem se torna incompreendido só. Então, nesse caso, seria interessante que ele mesmo soubesse onde ir, quem procurar, né? Porque aí o próprio profissional que vai estar aí fazendo essa escuta, esse acolhimento, pode estar chamando a família, estar conversando, né? De uma forma um pouco mais didática para que essa família compreenda. Então, assim, é bem importante que isso, né, trabalhe desde a escola, até porque a gente tem visto, como você mesmo falou aí, que esse público tem crescido bastante em relação ao suicídio, em relação aos próprios transtornos mentais. Então, por isso que a escola realmente seria bem interessante abordar essa temática. O tema da campanha Setembro Amarelo é "A vida é a melhor escolha". Na opinião da senhora, qual a importância em falar sobre a temática do suicídio? Importantíssima. Como eu falei, se a gente tratar, né, como um tabu, a gente não vai conseguir realmente ter ali um efeito em relação à prevenção. As pessoas não vão compreender a saúde mental, ela vem, né, passando por esse processo, a gente vem tentando desconstruir o tabu que envolve, né, quando eu falo saúde mental, é tudo, dos próprios transtornos, dessa dificuldade de buscar um atendimento. Hoje, né, nós temos, até vou falar de uma experiência minha, que eu tenho observado que o público masculino tem crescido bastante, porque se a gente observar a estatística, o número de suicídio para homens é infinitamente maior do que para mulher. E isso se dá muito, não vai ter uma causa única, mas tem uma influência muito grande em relação à própria cultura que a gente vive, dessa dificuldade do homem se abrir, de parecer que está ali sendo frágil, sendo fraco. Então, infelizmente, muitas vezes o homem deixa para buscar ajuda já quando, né, a situação está bem mais grave, aí fica bem mais difícil para a gente contornar, apesar de eu continuar sempre batendo na mesma tecla que tem tratamento mesmo nos casos, né, muito mais graves.
Então, por isso que é necessário que a gente fale, que a gente informe, que a gente leve essa informação para o público masculino. Recentemente eu tive a oportunidade de dar uma palestra para um público, acho que 90% de homens, então assim, fiquei bastante feliz porque muitos ali não compreendiam muita coisa a respeito da saúde mental, sabe? De coisas básicas, de coisas simples, como da própria emoção, né? Quais são as emoções, de como lidar com essas emoções, dos pensamentos. Então, por isso que falar sobre isso, cada vez discutir mais, abrir um espaço como esse, de estar aqui, né, de poder falar para um público maior, né, na internet, que, enfim, viraliza, é extremamente, assim, eu considero imprescindível. Verdade. Bianca, é possível de fato prevenir o suicídio? Sim, é possível. É possível porque a gente acompanha isso na realidade. A gente vê que com o tratamento a gente consegue reverter esse quadro, porque de fato tem um efeito bastante assim, positivo, né? A gente sabe que é bem difícil, mas tem como a gente reverter isso, tem como a gente acompanhar a partir do momento que a gente enquanto profissional de saúde mental, que a gente percebe esse primeiro sinal de que a pessoa realmente ali está com uma ideação suicida, a gente já toma todas as providências, a gente chama um familiar, né, que é o momento que a gente ali quebra o sigilo, que a gente vai buscar um familiar para poder falar sobre a situação desse indivíduo que está ali tendo ideação suicida. Então, a partir daquele momento, aquele indivíduo ele não fica mais sozinho, porque a gente orienta a família para poder ficar ali 24 horas com aquele indivíduo, a gente coloca com urgência para buscar ali um psiquiatra para fazer aquele acompanhamento. Nós, psicólogos, entramos em contato com o psiquiatra, discutimos sobre o caso, né? O paciente ele tem ali um livre acesso a nós, profissionais, né, psicólogos, então a qualquer necessidade ali ele procura a gente, ele liga, ele manda mensagem, a gente faz um atendimento de emergência. Então assim, a gente dá todo um suporte, né, para esse indivíduo, para que ele consiga enfrentar essa fase aí da maneira, né, que a gente considera aí adequada. Então, por isso que é necessário que a gente fique atento a esses sinais, porque nem todo mundo fala a respeito, muitas pessoas se calam, e também quebrar com o mito de que quem fala não faz, né, porque quem fala, na verdade, está pedindo ajuda, não é assim simplesmente a pessoa pensou e fez, não é assim que funciona. Muitas vezes ele fica em um estado de ambivalência, horas ele quer acabar com tudo que ele está sentindo, com aquele sofrimento, horas ele quer lutar pela vida, ele fica tentando achar motivos, né? Então ele fica naquela, mas sem o tratamento fica muito difícil, porque esses pensamentos eles vão tomando uma proporção maior. E não é que ele queira realmente morrer, né? Porque pensa, tirar sua própria vida é muito difícil. Na verdade, ele quer dar um fim em todo aquele sofrimento que ele está sentindo e, como eu disse, pela característica da própria desesperança, ele não vê uma perspectiva de futuro, não vê como sair daquela situação, de perceber que muitas vezes as pessoas que estão em volta ali não compreendem, sentir um fardo para a família. Então aquilo vai, né, crescendo de uma maneira que, infelizmente, se a gente não tomar uma providência a tempo, pode ser que realmente se concretize e de fato aconteça, né, o suicídio. Então sim, tem como ser prevenida e a gente precisa falar cada vez mais sobre isso. Bianca, a equipe do Jornal do Sudoeste agradece pela sua disponibilidade e por essas informações tão importantes que foram esclarecidas e discutidas. E para finalizar, a senhora gostaria de acrescentar alguma coisa? Sim, eu gostaria de agradecer esse espaço de estar falando de uma temática tão importante e que não seja só, né, em setembro que a gente fala de saúde mental, porque é uma forma também da gente prevenir o suicídio, da gente estar sempre falando sobre saúde mental. Sempre orientando as pessoas a respeito de como lidar com as emoções, com os desafios da vida, fortalecendo um pouco mais sobre essa vulnerabilidade emocional que eu disse aí no início. Então assim, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, de estar falando sobre isso, sobre suicídio, sobre saúde mental, e dizer que para quem está passando por uma situação como essa, que tem tratamento, frisar mais uma vez, busca esse tratamento, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, peça ajuda, apoio a quem você confia, né? A quem de repente essa pessoa observa como uma pessoa que possa compreender em relação ao que está sentindo. Saber que tem como a gente ter uma vida de valor, e é isso que o profissional de saúde mental, nós psicólogos, vamos buscar trabalhar com a pessoa, que é justamente ter essa vida de valor, né? Conseguir viver uma vida que faça total sentido para ela, né?
Então, mas para isso precisa do tratamento, porque sozinho, infelizmente, não tem como. A gente está falando de transtorno, a gente está falando de algo que é muito mais grave, que não é uma tristeza diante de uma situação difícil ali que a pessoa está passando. A gente está falando de algo que realmente coloca a vida do indivíduo em risco. Então, é isso, é buscar o tratamento, é buscar esses profissionais que possam fazer esse acompanhamento e buscar ter essa vida de valor. Obrigada. Obrigada a você.